E aí, terceirão, beleza com vocês? Olha nós de novo aqui na aula de filosofia, falando sobre o René Descartes. Nas aulas passadas, inaugurei com vocês a tal filosofia moderna, e o René Descartes ele é um grande símbolo dessa inauguração da filosofia moderna. Ele é dono de uma frase, né? Penso, logo existo. Essa frase, segundo Descartes, é uma certeza indubitável. Então, na aula de hoje, nós vamos entender como é que o Descartes chegou a uma frase tão simples e que é tão marcante para a história da filosofia moderna. O Descartes significa essa passagem para a filosofia moderna. Então, antes de continuar nossa aula, só vou retomar com vocês o contexto histórico em que isso então aconteceu. O René Descartes é do século XVII, mas vamos voltar um pouquinho ali no século XV e XVI. No século XV e XVI, nós tivemos ali um renascimento cultural e mais ou menos um renascimento científico. O quadro abaixo ali, a Academia de Atenas, representa lá o amor, o apego que os filósofos modernos tinham por Grécia e por Roma. Nesse momento da Idade Moderna, eles negam a Idade Média, voltam lá para Roma e Grécia e buscam aqueles conhecimentos que foram produzidos lá na história clássica de Grécia e de Roma. Por isso que usamos o termo renascimento, porque durante a Idade Média, os pensadores modernos disseram que essas ideias gregas, a filosofia, a razão, ela foi abandonada e a fé foi valorizada. Por isso que usamos o termo renascimento. Porque renasceu a cultura grega e a cultura romana. E esse quadro aí pintado no século XVI representa então a valorização dos homens modernos ao mundo antigo. No século XVII, nós vamos ter ali uma revolução científica e filosófica, ok? Aí, de fato, uma revolução científica mesmo e uma revolução filosófica, porque o Descartes vai publicar, então, as ideias dele e é o Descartes que vai inaugurar, então, a filosofia moderna. Em história, dizemos que a Idade Moderna começa no século XV, mas em filosofia, dizemos que a filosofia moderna começa no século XVII com o René Descartes, ok? E aí, no século XVIII, vamos ter ali um aprofundamento do uso da razão. Nós vamos ter o iluminismo. Também veremos um filósofo do iluminismo, que é o Immanuel Kant, que também buscava discutir essa questão do conhecimento. Ok? Então, esse foi uma explicação para vocês entenderem onde é que nós estamos ali. Estamos no século XVII com os racionalistas e os empiristas, travando um debate. Como é possível chegar ao conhecimento? Estamos agora com o racionalista René Descartes. Então, o René Descartes se propôs ali, né? Como chegar a uma certeza indubitável? Ele queria vencer os céticos. Ele falava o seguinte, olha, deve existir sim uma verdade que seja inquestionável e que seja o nosso ponto de partida para que nós possamos fundar todas as outras coisas. Então, é isso que ele se propôs. E como é que ele fez isso aí? Então, ele criou um método, o método cartesiano, e nesse método aí ele estabeleceu umas regras para que pudesse funcionar esse método. A primeira regra é a regra da evidência. Jamais aceitar uma coisa como verdadeira que eu não soubesse ser evidente como tal. Então as coisas tinham que ser muito transparentes, totalmente transparente, para que ele aceitar como verdadeira. E aí, como é que nós vamos chegar a esse caminho de algo que eu não possa, de algo que seja plenamente evidente para mim? Vamos para a segunda regra. Qualquer objeto, qualquer fato, qualquer coisa que eu proponha a estudar, a entender, eu tenho que dividir ao máximo possível aquele elemento no máximo de partes possíveis para eu poder analisar cada partezinha e entender cada parte para depois entender o todo. Percebam só que fácil aí. Em matemática, vocês fazem isso, ok? Em matemática, vocês usam ali a aprendizagem através do método cartesiano. Vocês aprendem cada operação separadamente e depois junta lá as equações que o professor dá para vocês lá. Mas primeiro, entende-se cada partezinha em separado, ok? Então, assim, entendendo cada partezinha, depois você pode uni-las e entender o todo. Então, análise é isso. Sugiro para vocês, qualquer texto, filme, poesia, qualquer coisa, quadro, qualquer coisa que se propuserem a estudar, dividam
todos os elementos que há naquele objeto que você se propôs. Entenda cada elemento. Se você fizer isso, você vai conseguir analisar melhor o objeto e vai conseguir entender o todo ali, ok? Vamos seguir então. A terceira regra é a regra da síntese. Na síntese aí, você vai pegar e vai separar aqueles objetos mais simples e os mais complexos e vai estudar cada um deles do mais simples até o mais complexo. Se você fizer isso, você vai aprender. Vamos novamente ao exemplo da matemática. Lá no Fundamental 1, lá, você aprende a adição, subtração, multiplicação, divisão. Depois no Fundamental 2, você já aprende algumas equações e assim por diante, vai aumentando o nível de complexidade. Então, síntese é isso, é você ter capacidade de compreender cada objeto ali, do mais simples até o mais complexo. Você vai entendendo cada um e vai dando saltos de dificuldade até conseguir entender o mais complexo. A quarta regra, então, é fazer enumerações, revisar tudo o que você já tinha feito, voltar no início, revisar aquele simples, o menos simples, até chegar na revisão do mais complexo. Ora, se você fizer isso, obviamente então que você vai ter clareado, que você vai ter evidente com você como funciona corretamente ali as coisas. Então, você não esqueceu nada. Percebam como o método cartesiano é bem rigoroso, ok? Então, após estabelecer essas regras aí, o Descartes ainda procura lá a certeza básica e procura então um ponto de partida para isso aí, um ponto de partida que seja imune às dúvidas que os céticos faziam lá, ok? Então vamos ver qual é o ponto, qual é o start que ele encontrou ali, como ele chegou a isso. Vamos voltar de novo ao contexto. Se as instituições, as autoridades, todo conhecimento que é exterior a nós não tem confiança, não é válido, o que é que nos resta então? Se tudo está fora de nós, pode desconfiar, podemos questionar a igreja, questionar o Papa, questionar a Bíblia, questionar qualquer coisa que seja fora de nós, onde é então que está a verdade? Ora, resta nós mesmos. A verdade está na nossa interioridade, está no sujeito, por isso que ela é subjetiva, na nossa luz natural, na nossa razão. Então está dentro de nós a possibilidade de conhecimento. Só que nós fazemos um mau uso da razão. É por isso então que o Descartes propôs um método para que eu use a razão corretamente. Ok? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta regra. Se eu usar corretamente a razão, eu, sujeito pensante, como um bom racionalista, o Descartes acredita que a verdade está em mim. Então, eu, como um bom sujeito pensante, fazendo um bom uso da razão, vou buscar no meu interior, então, a verdade. Ok? Seguindo ali. Então, ali, o Descartes, então, vai se propor a superar os céticos. Como? Ele vai usar o próprio ceticismo contra o ceticismo. O que é que faziam os céticos? Duvidavam. Então, Descartes vai se propor a usar a dúvida. Primeira fórmula ali, dúvida metódica, hiperbólica. Chama-se dúvida hiperbólica porque o Descartes vai levar a dúvida ao exagero. Ele vai colocar em questão todo o conhecimento que havia sido adquirido, toda a ciência do momento, toda crenças e opiniões. Ele vai falar, devemos nos esvaziar de tudo aquilo que a gente viu até agora. Então, a primeira fórmula é chamada dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Hipérbole é um exagero, é uma figura de linguagem que vocês aprendem no português, o correto? E aqui, então, o Descartes vai duvidar de tudo. Por isso, dúvida hiperbólica, usando a dúvida dos céticos contra os próprios céticos. Então, o Descartes vai usar argumentos em níveis de intensidade crescente. Lá embaixo, o primeiro argumento é o argumento contra a ilusão dos sentidos. O Descartes vai dizer, olha, claramente os nossos sentidos nos enganam. Então, eu não posso confiar nos meus sentidos. Duvidei deles. Ok? Do que mais eu vou duvidar ainda? Os sonhos. Vocês já tiveram sonhos já
que vocês estavam caindo e de repente pularam da cama? Não parecia real? Já não tiveram um pesadelo que pareciam tão real e acordaram assustados? Ou um sonho bom, que acordaram lá, né, que não queriam acordar, que parecia real? Então, os sonhos, segundo Descartes, a gente poderia estar sonhando então essa realidade aqui e poderíamos estar enganados. E por último, para radicalizar, para levar a dúvida ao máximo ponto dela, ele falou: mas e se houver um gênio maligno que está colocando as coisas na minha cabeça, que está me controlando, está me dominando? Eu posso então estar errado. Hoje, o nosso gênio maligno seria as fake news, seria a internet, o WhatsApp que coloca coisa na nossa cabeça, e não é verdade? Olha que interessante essa ideia do Descartes, hein? Dá para usar hoje ainda, beleza? Então percebam só, o Descartes exagerou. Ele foi combatendo todos aqueles argumentos que poderiam ser questionados. Questionou então os sentidos, questionou então os sonhos, e após questionar isso aí, ele falou: mas eu ainda posso estar sendo enganado por um gênio maligno. Como assim? Então ele fala lá, ó, mesmo que eu esteja enganado, mesmo que os sentidos me enganem, que os sonhos me enganem, no entanto, mesmo sonhando, eu poderia sonhar que 2 mais 3 é igual a 5 e que o quadrado tem 4 lados. Desculpa que eu estou sem óculos, estou enxergando muito aqui, tá, gente? Então, a gente vai encontrar alguma verdade que é imune à dúvida, ok? Então, eu posso estar enganado, mas vou chegar agora num ponto em que eu não posso mais me enganar. Antes de continuar aqui para o próximo slide, essa bailarina está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário? Comenta para mim, por favor, aqui nos comentários do vídeo aí, como é que vocês viram a bailarina? Girando em qual sentido, por favor, ok? Alguns veem ela girando para um lado, outros veem ela girando para o outro. Comentem, por favor, para mim aí, de qual lado que vocês veem ela girando. Então, seguindo ali, tudo então foi posto em dúvida. Disso então Descartes elabora a primeira certeza inquestionável usando o próprio ceticismo. Ora, mesmo então que eu possa estar sendo enganado, eu estou pensando. E o fato de pensar significa então que eu existo. Para pensar, eu preciso existir. Para duvidar, eu preciso existir. Então, esse é o ponto de partida do Descartes. Mesmo que eu esteja sendo enganado, para tudo isso eu preciso estar pensando. E para pensar, eu preciso ser um ser que exista. Ser um ser que exista, né? Que estranho. Beleza? Então, esse é o ponto de partida que o Descartes chegou aí para poder questionar. Ok? E aí, então, a partir disso, o Descartes então vai elaborar ali a diferença entre... Vai dizer, ó, o seguinte, existe a res cogitans e a res extensa. A palavra res significa coisa. Cogitans, pensar. Res, coisa. Extensa, material. Então, o Descartes fala, ó, nós somos ao mesmo tempo res cogitam e res extensa. Res cogitam, a coisa pensante. Nós temos dentro de nós uma coisa que pensa. Essa coisa que pensa tem uma substância. E o nosso corpo, tudo que nós pegamos, que está fora de nós, chamamos de res extensa. Dessa res extensa, nós não temos certeza, mas a res cogitans, que pensa em nós, nós temos sim certeza. Então, galera, é assim que o Descartes chegou à ideia do penso, logo existo. E por isso que ele questiona a realidade que está fora de nós. É por isso então que o Descartes vai ser um racionalista. Ok? Beleza? Então chegamos ao ponto final de Descartes e na próxima aula ficaremos com... Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Ué, próxima aula vamos cantar? Não. Na próxima aula nós vamos conhecer os empiristas e entender como eles pensavam. E depois eu vou explicar o que é que essa canção tem a ver com os empiristas. Ok, galera? Muito obrigado pela atenção. Abraços, fiquem bem e até a próxima. Valeu!